Opa, você já tá por aqui? Seguinte, essa é a segunda parte do vídeo sobre o meu primeiro SaaS. E esse vídeo a gente vai falar sobre a parte técnica dele. Então a gente vai baixar os arquivos, eu vou pegar os arquivos lá que estão no servidor, disponíveis hoje. Vou mostrar pra vocês como que a gente faz isso. Além disso, a gente vai olhar o projeto como se fosse a primeira vez. E tem uma ressalva aqui. Eu tive um problema e esse vídeo era para ser acontecido olhando realmente a primeira vez o código-fonte. Porém, o áudio deu problema e eu tive que jogar a gravação inteira fora. Então essa é a segunda vez que eu olho o código-fonte depois de 15 anos. E a gente vai explorar como que ele foi construído e eu vou mostrar para vocês também como que é organizado a parte de multi-tenant desse projeto. Então vale bastante a pena para você ver e entender como que evoluiu essa parte do multi-tenant também. E também vou explicar por que eu não utilizo mais esse formato ou essa forma de organização do multi-tenant. Então vem comigo que eu vou te mostrar agora um pouquinho mais desse código-fonte do meu primeiro SaaS. Bom, seguinte, a gente está aqui com... Vamos olhar aqui. FileZilla, tá? Então, para quem não está acostumado com o FileZilla, com o FTP, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Então, muita gente que já está acostumado aí com CI/CD, acostumado de construir o seu SaaS ou de construir seus sistemas e já fazer a implantação diretamente pelo GitHub, essa é a forma mais comum que a gente tem de acesso a plataformas compartilhadas, tá? Então é a mais comum e a mais antiga. Então a gente usa FTP. O que é FTP? FTP é File Transfer Protocol. Então é um protocolo de transferência de arquivos. Existe uma mudança aqui, existe uma característica desse protocolo que é bastante interessante, como ele trafega a senha em plain text, então em texto puro, ele é bastante inseguro, porque se alguém interceptar a sua comunicação com o servidor, pega a sua senha, pega seu usuário e consegue se conectar. Então foi bastante interessante que quando eu fui acessar a minha conta, o provedor que está onde está o meu SaaS antigo aqui, nesse meu primeiro SaaS, ele pediu que eu atualizasse o protocolo da minha conta específica para esse SaaS, para SFTP. Então que é Secure ou SSH FTP. Então ele faz um túnel com SSH e você roda o FTP por dentro. Então tudo que for trafegar no FTP fica criptografado pelo SSH, então você tem um pouco mais de segurança. Então aqui eu já estou conectado dentro do meu servidor e a gente pode ver que todos os arquivos aqui estão datados há bastante tempo, né? Então o cache, etc. aqui, ele sempre atualiza porque eu já tinha acessado o FTP antes, então ele atualizou a data. Mas a gente tem aqui a data, mais ou menos de 2010, e é bastante interessante lembrar que esse sistema ele é de 2005, 2006, tá? Então tem bastante tempo que ele já está construído, tá? E vocês viram aí que demorou praticamente 35 minutos para baixar todos os arquivos e tem uma característica que é bastante interessante sobre o protocolo FTP. Ele não mantém essa conexão, então ele precisa pedir cada arquivo. Então, como são muitos arquivos, ele demora realmente para funcionar. Se a gente fizer a mesma comparação e subir esses arquivos para o Git, por exemplo, para o GitHub, aliás, utilizando o Git, a gente vai perceber que é muito mais rápido. Outro detalhe que é importante, todos os assets, né, todas as imagens que os usuários subiam para o sistema, ficavam aqui no servidor. Então isso tem uma característica bastante interessante também pelo seguinte, se eu precisasse apagar esse servidor, fazer um backup, etc., é muito mais custoso, tá? Então, hoje em dia eu faria diferente, eu subiria para um storage, tá? Subiria para o S3, subiria para o Google Cloud, plataforma no storage dele lá, então seria um pouco diferente do que foi construído aqui de verdade. Então mudaria um pouquinho isso aí. E agora a gente vai olhar o código-fonte. A gente já tem aqui as 3 pastas baixadas e uma coisa que é bem legal a gente entender, tá? Então como que o meu primeiro SaaS aqui ele foi organizado? Eu tinha 3 grandes áreas, tá? Então eu tinha o SaaS em si, que é esse internetigrejas.com.br. Eu tinha um sistema meu, tá? Então, onde eu gerenciava esses dados, e eu tinha o meu site aqui, que era o site do sistema. Então, onde a pessoa poderia criar sua conta. Então, são 3 áreas diferentes. E a gente vai confirmar isso também aqui, tá? Então, eu tô falando pelo que eu lembro, mas a gente vai investigar o código-fonte aqui, a gente vai ver como que foi construído, tá? Primeiro ponto bastante importante, que tecnologia que eu utilizei para construir
esse sistema. Eu utilizei PHP, tá? Então foi construído com PHP puro, sem nenhum framework, sem nada, tá? Totalmente puro. A parte de JavaScript, algumas coisas eu utilizei somente JavaScript puro, então vanilla aí mesmo. Há 15 anos atrás, 16 anos atrás, mais ou menos, o que acontece? O JavaScript era mais chato de escrever do que é hoje, tá? Então você tinha que tratar as diferenças de navegador, tá? Então tinha esse probleminha. Em algumas áreas aqui, como eu já tinha dado uma olhada antes, né, que eu comentei com vocês que deu problema no vídeo, também foi utilizado o Prototype, que é uma biblioteca que veio antes do jQuery, tá? Então ela é bastante antiga e ela foi o pai aí do jQuery, digamos assim. Então olha só, uma coisa que é bem legal, vamos olhar aqui, eu vou tentar mostrar para vocês algumas dicas de quando a gente não lembra mais o que o projeto faz, como que a gente descobre, né, o que ele faz e por onde que a gente começa a analisar isso. Bom, vou começar pelo site principal, pelo sistema principal. A gente tem poucos arquivos aqui, então isso é uma coisa legal, né? Então simplifica bastante. Uma coisa que é bem legal é o seguinte. No caso do PHP em si, a gente consegue sempre saber aonde começou, né? Olhando o index. Então se eu olhar o index aqui na minha pasta, eu já consigo descobrir a primeira coisa que é interessante. Se eu acesso o meu site, o meu sistema direto, ele vai me mandar para o site.internetigrejas.com.br. Então justifica, por exemplo, por que eu tinha o site separado. Então se nada fosse informado aqui, eu já seria redirecionado aí pro meu site. Então já simplifica bastante. Outro ponto que é bem legal, que a gente pode pensar aqui é o seguinte. Tem um arquivo, tá? E aí é um pouquinho mais específico de como o Apache funciona, que é a dobradinha mais comum, tá? Então, que a gente tem é PHP rodando junto com o Apache. Tem um arquivo que chama htaccess, que é esse cara que está aqui. E é aqui que a mágica acontece, né? Então, aqui a mágica acontece dentro desse SAS. Porque é ele que controla todas essas regras que eu tinha, tá? Então, aqui eu até documentei essa documentação que já é dessa época, tá? Porque tinha várias regras aqui e era importante eu entender o que estava acontecendo. Então, olha só, a gente usa uma técnica aqui de reescrever o URL. Então, o que acontece? Ao invés de acessar index.php, arquivo.php, o que acontece? O Apache intercepta essa requisição antes. Então, ele intercepta, por exemplo, vamos olhar aqui. Ó, ele seta a base para home, né? Então, ele seta a base para esse cara aqui, então para essa pasta. E aí ele começa a olhar, olha. Se o host, né, da onde você está acessando, não é site.internetigrejas.com.br, legal. Se o request URI, né, então o que você está pedindo para o servidor, não começa com site, né, então aqui é não site barra qualquer coisa. Se também não é igrejas, então, se eu não me engano, o que eu estou fazendo aqui é ignorando algumas pastas que são problemáticas, né, então que eu tinha que tratar de uma forma diferente. Se também não é arquivos e também se não é estilos, então para deixar cair de verdade em arquivos e estilos. E aí o que eu faço? Vamos descobrir aqui. Regra para qualquer arquivo, chamar com extensão. Legal. Então o que acontece? Os arquivos aqui, ó, que eu fosse acessar, eu ia ter um arquivo qualquer e ele ia mapear para arquivos barra o primeiro cara que encontrou, a primeira expressão regular que encontrou. Na verdade, o primeiro grupo da expressão regular que está aqui, que chama Capturing Group. Eu tenho um Capturing Group aqui, então ele manda para esse cara de cá. E eu tenho a extensão, que é o último que ele coloca aqui. E aí tem uma coisa que é bem legal. Essa regra ela é escrita por último. Então toda vez que eu coloco uma extensão, né, então tem um ponto aqui, ó. Esse aqui é para pegar o ponto direto, né? Então não é igual aqui, que é um qualquer coisa. Quando eu faço isso, eu estou forçando que qualquer extensão ele mande para arquivos. Então, olha só que interessante. Aqui tem todas as igrejas que eram clientes do meu SAS. Então, todos os arquivos, ó, aqui não tem nada. Vamos ver se a gente acha algum que tem. Aqui tem, ó. Então, olha só, a gente tem algumas imagens. A foto é pequenininha, né? Então, nessa época, as fotos eram muito pequenas. Então, olha só. Só pra gente entender o que aconteceu aqui. Se eu entro, por exemplo, ó,
Então vamos lá, vamos entender. Então, lembrar aqui qual que é o nome, ó, IMB. Então vamos supor que eu peça para o meu navegador IMB. E eu estou lembrando isso aqui agora, tá? Então, IMB barra... Vamos lá. Aliás, vamos pegar essa aqui, ó. Deixa eu só subir mais um pouco aqui. Ó, Cristo Vive Belo Horizonte. Cristo Vive Belo Horizonte. E aí eu pegar imagens, que é a segunda parte, ó. Então, primeira parte, Cristo Vive Belo Horizonte. Segunda parte, imagens. E a terceira parte é o arquivo em si, né? Então, na verdade, ó, minto. A segunda parte, ele considera imagens e qualquer resto de coisas que vier depois. Então, por exemplo, ó, se eu tiver um álbum underline 27.jpg, a primeira parte do arquivo vai ser Cristo Vive Belo Horizonte, então eu vou identificar qual igreja que é. Segunda parte é isso aqui tudo, ó. Opa! É isso aqui tudo. E a terceira parte é a extensão. Então foi a forma que eu achei. Se eu tiver a extensão ali, a regra muda, né? Então a regra muda e ele manda para um arquivo. Então eu sabia que aqui não ia ter nenhum arquivo PHP, né? Nada nesse sentido. Eu excluo essa possibilidade do usuário ficar escafunchando os arquivos aqui do SAS. Legal. Então olha só, essa foi essa regra que a gente construiu aqui, né? Então estou tentando entender aqui. Bom, vamos para o próximo passo. Regra para os arquivos PHP, então documentei bem aqui. Então, mesma coisa, o host, não site, não igrejas, enfim. E aí, não pode ter PHP no nome. Então, eu excluí os .phps de ser acessados diretos, exatamente por isso, porque tem que passar por esse filtro, tá? Bem interessante. E olha só que interessante. Eu capturo dois grupos dele. Então, capturo o primeiro grupo e o segundo grupo aqui. E aí, o primeiro grupo representa o usuário. Então, o primeiro grupo ele representa o meu tenant. Isso é muito massa. Eu não sabia que na época eu chamava isso, então por isso que eu chamava de usuário. E o segundo grupo, qual seção ou que parte que ele quer acessar. E também, se bateu nessa regra, é a última regra que ele vai avaliar. Então, ele não continua avaliando as outras regras. E se a pessoa digitar só o domínio barra blá blá blá, ele manda para o home do usuário. Aqui a ideia é só se o usuário digitar, por exemplo, o seguinte: internetigrejas.br barra Cristo Vive Belo Horizonte. Se ele digitar isso, a regra muda um pouquinho, porque eu não tenho barra na URL. Opa, apaguei aqui. Ele não tem barra no nome, então ele vai acessar diretamente só pelo usuário aqui. Provavelmente eu devo ter uma regra que chaveia esse cara aqui. E aí olha só que interessante. A partir daqui, eu descubro um outro detalhe. Que todo o meu código, ele funciona usando igrejas barra index. Então se eu entrar aqui em igrejas, eu vou ter um index em algum lugar aqui. E esse é o nosso código em PHP. Pode parecer meio estranho, pode parecer meio feio de começo, mas vamos ver o que acontece aqui. Seguinte, ó, se a seção for Atom Feeds, ele tem um Atom Feeds que eu não sei o que é. O que é isso? Provavelmente deve ser aqueles XMLs de atualização, né? Então você tinha os RSS Reader na época e você lia esse feed de notícias. Olha, tinha isso, nem lembrava. Bom, vamos olhar aqui de novo. Deixa eu só voltar no index aqui e travar ele para ele não fechar. Então, olha só. Primeira coisa que eu fazia aqui, né? Então, eu incluía um arquivo de configuração. Vamos ver o que tem nesse arquivo de configuração, porque eu também não lembro mais. Vamos lá, vamos olhar. Então, é um arquivo que configura as coisas, né? Então, configura coisas aqui. Escondi os erros. Eu não lembro mais para que isso aqui serve. Limitação de cache, não lembro. Quando que a cache expira, não lembro. Olha só que interessante, ó. Aqui a gente começa a ter um pouquinho de ideia, né, de como que funcionava a minha gestão aqui de multitenant. Reparem o seguinte, eu tenho um main BD servidor e depois eu tenho um C aqui de cliente, alguma coisa nesse sentido. Então reparem que são dois
dois bancos de dados, a senha era a mesma, essa Twilio Web aqui. E aí uma coisa que é bem interessante, a gente... Reparem que a segunda parte ele não tem o banco, ó. Aqui eu tenho II sistema e aqui eu não tenho o banco. Então, a gente configura o banco por tenant. Então, isso era bastante interessante. Então, separava os bancos para cada usuário. Era bem diferente. Tem um load config. Isso aqui era bem legal. Então, eu tinha alguns tipos de configuração que eu podia carregar diretamente do meu banco de dados. Então, aqui eu documentei, né? Então, eu posso ter um config underline int, varchar e text. E aí eu carrego uma configuração para aquela igreja, né? Então, isso é bem interessante, tá? Então, a gente pensar aqui como que a gente poderia fazer esse tipo de tratamento de dados, tá? Então, eu tinha uma tabela só de configurações. Isso era bem legal. Vamos para o próximo. Tinha uma lista aqui dos meses, etc. E olha só que interessante. Apesar dos nomes aqui, dos lugares serem bem ruins, eu tenho um CBDBD, então que era aqui, ó. Então a gente tem um main e tem um C. Então eu definia esse C depois que eu passava por esse session.inc.php. E aqui eu estou usando a seção com o nome de usuário que eu quero, que eu estou rodando agora. Então vamos olhar aqui o que o session.inc tem. Session.inc. Vamos dar uma olhadinha. Olha que legal. Tem até umas notas de otimização aqui. Que pode ser verdade, como pode ser mentira. 15 anos atrás eu não sei se eu estava otimizando alguma coisa. Mas olha só que interessante. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Só para ele pular a linha automaticamente. Então olha só, esse arquivo. Ele verifica qual o usuário que está conectado. Então qual o usuário para mim aqui é o tenant. E ele verifica se está na sessão para poupar um pouco de processamento. Até que foi interessante. Então a minha ideia aqui era a seguinte: se eu já carreguei os dados dessa igreja, eu mantinha em sessão, na sessão desse usuário que está acessando agora. Então ele gravava isso nos arquivos temporários do PHP e eu poupava de bater no banco de dados. Então essa conexão que eu fazia aqui, ó, esse if, é exatamente isso. Ó. Eu comparava o que vinha da sessão com o que vinha via GET que o htaccess mandou. Ó. Eu comparava os dois. Se fosse diferente, quer dizer que o cara ele estava, por exemplo, na Cristo Vive ali e entrou numa outra igreja. Então eu invalidava a sessão, provavelmente, e aí eu setava de novo esse usuário. Né? Então era bem legal. Outro ponto que eu fazia aqui, ó, aqui eu checava se esse usuário era válido. Então procurava o cara numa tabela de instituições no banco principal. Então reparem que eu conecto no banco principal, a conexão que eu tenho aqui é do banco principal, e aí eu faço essa treta toda aqui. Tem um detalhe que é bastante importante, que é o seguinte: aqui tem um erro meu, mas assim, funcionava, porque o ideal aqui, quando você usa a carry do MySQL no PHP, é você dizer qual a conexão que você quer. Porém, existe uma... Não sei se ainda é válido isso, né? A última conexão que você setou, ele usa, tá? Então, por isso que funciona aqui. Mas o ideal seria passar a conexão aqui na frente para você forçar a conexão com o banco principal. Se não retornar ninguém, ele avisa que o site é inexistente. Se ele não ativou por e-mail ou não está ativa, eu mando para o site inativo. Então, se o cara não paga, por exemplo, eu mando ele para cá. E depois eu seto todos os dados aqui, né? Então, esses caras aqui, reparem o seguinte: ele para a execução. Então, se ele não for válido, ele simplesmente para a execução aqui. Caso contrário, ele continua, seta todos os valores aqui e depois faz alguma coisa que eu não sei. Seta um menu. Então, reparem que isso é muito comum, tá? Principalmente em sistemas daquela época, onde a gente mistura bastante back-end com front-end, porque o PHP, e também antes de você organizar numa estrutura, ele tinha essa característica. E aí eu conecto realmente no banco do usuário, e aí eu começo a carregar. Lembra aquela funçãozinha que eu tinha feito? Então, ó, load config. Então, item menu agenda é um inteiro, se ele for igual a 1, quer dizer que o cara ativou a agenda. Olha que legal. É um feature toggle, que a gente chama, tá? Na época eu chamei de load config, e ele ativava ou não o link para agenda. Bem legal. Outro item que era legal, a gente tem aqui o livro de visitas, que também era um inteiro.
Se ele fosse 1, quer dizer que o usuário ativou esse livro de visitas. E olha só que legal, a gente forma a URL aqui, ó, que já dá para a gente entender um pouco melhor da URL. A gente passa o usuário e barra livro de visitas. Então a gente já sabe alguns itens que a gente pode buscar aqui depois. E aí depois eu monto todo o menu baseado no nome de usuário, tá bem legal. E eu seto inclusive o menu na seção, então não preciso montar esse menu mais. Mostro também aonde está o estilo do site, que é interessante que eu carrego como int, mas não sei por que eu fiz assim. E depois eu tenho uma lista de estilos, né? Eu não lembrava disso, acho que eram templates que a gente tinha, se eu não me engano, depois a gente pode checar. E aí a gente mostra qual que é a URL desse estilo. Legal. E depois eu simplesmente crio um alias aqui para essas variáveis para poder utilizar dentro dos outros scripts. Tem uma coisa aqui que é importante, tá? O PHP ele não escopa, pelo menos na época, ele não escopava essas variáveis. Então se você ter essa variável aqui e o session link está aqui, essa variável passa a ser válida na linha de baixo. Tá? Então ele não escopava essas variáveis igual o JavaScript faz. Outra coisa que a gente faz, carrega a lista de umas configurações aqui de meses e dia da semana. Umas coisas que são legais, né? A gente tem umas funções de e-mail no config e alguma coisa que eu sei lá o que é isso aqui. Enfim, isso eu não sei o que é, mas provavelmente eu devo fazer uma configuração aqui, bin2x. Enfim, não sei o que é esse cara aqui. Por enquanto, vamos passando para frente. Esse aqui eu não sei o que é. Uma coisa que é bem legal, reparem que não tinha muito padrão, né? Então era bem... Essa parte de configuração aqui, provavelmente eu fiz uma vez só e nunca mais mexi. Ela funcionou super bem. Legal. Então vamos voltar mais um passo. A gente entrou em config, descobrimos tudo o que aconteceu lá. E aí a gente faz uma outra coisa que é bem legal. Esse cara aqui, eu desabilito qualquer cache, tá? Então antigamente os controles de cache do navegador eram muito ruins, então muitas vezes ficava cacheado em algum lugar. E essa troca de tenant, várias coisas poderiam dar errado aqui se esse cache ficasse validado, então eu validava sempre a cache. Setava os títulos da página, etc. Aqui eu estou tratando a seção. Então olha só que interessante. Um pouco do que a gente faz aqui, eu tento dividir um pouco o nome da seção. Então a seção ela pode ter tracinhos, e aí eu explodo ela no tracinho. A seção em si é a primeira parte disso, e depois o restante são parâmetros. Legal. Também troco o tracinho por barra da seção. Vamos descobrir o que é isso. Ó, a seção está em algum lugar que eu não sei aonde está. Não, seção eu estou recebendo. Então sec está aqui. Legal. Então olha só, a seção eu transformo ele em arquivo depois. Legal. Vamos lá, vamos descobrir outra... Depois eu pego... O nome das variáveis aqui tá horrível, né? Então tá bem difícil de lembrar o que é. Não lembro o que é isso, vamos pra frente. Ó, se não existe a seção vai ser home. Legal. Então aqui eu tô definindo como padrão. Lembra que a gente checou lá se não existia no htaccess, ó. Então se não existe ele vai diretamente para home. Legal. Aqui eu faço processamento de buffer. O que acontece? Isso que eu lembro um pouco do porquê eu fiz assim. A gente fez essa diferença aqui para quando a gente quisesse mostrar um pop-up, né? Então eu carrego o menu ou não carrego o menu. E aqui eu tenho todo o header do nosso template aqui, né? Então, bem bacana. A minha empresa na época chamava IWTech. Legal. Vamos para frente. Então olha só que legal. Eu incluí a seção .php. E aí, uma coisa que é bem legal, o pessoal sempre pergunta sobre arquitetura, tá? Aqui a gente está vendo que não é um MVC, nem nada nesse sentido. Mas existe ideias aqui que a gente pode entender como uma arquitetura. A primeira delas é a padronização de como que os arquivos estão organizados, tá? Não existe documentação para isso aqui, então eu não consigo falar para vocês que isso aqui seria fácil de alguém manter, mas repare o seguinte, alguns arquivos começam com pop, e a gente tem, existiam algumas outras tratativas aqui para subpastas, tá? Mas, de forma geral, a gente consegue identificar as coisas aqui. Então, beleza, eu tenho um pop-up aqui. Esse pop-up, eu sei que é pop porque é pop-up, aliás, porque começa com pop. Então, assim,
muito de arquitetura é analisar padrões que se repetem. Então, uma das coisas que eu acho bastante legais desse primeiro SaaS que eu criei, eu estava começando, né, eu devia ter aí uns 5 anos de programação, mas uma coisa que é bem importante, eu não me preocupei aqui exageradamente em abstrair. Né? Eu tentava olhar o que repetia e etc. e extraía, como era o caso aqui do config, mas eu não me preocupava em abstrair. E isso é muito importante, por quê? É melhor você repetir código do que você abstrair errado. Tá? Então isso é bastante importante. Melhor você repetir código do que abstrair errado. Então assim, obviamente, se eu fosse reescrever esse sistema, eu ia entender várias formas ou várias ideias aqui que se repetem que poderiam ser transformadas em alguma coisa diferente. Então eu poderia ter abstraído um pouco mais. Mas o grande detalhe é, muitas vezes é melhor você repetir código do que abstrair errado. Tá? Então, criar abstrações erradas também é um desserviço para o sistema e para a manutenção do seu sistema. Então olha só, beleza, vamos só, tem o pop aqui, vamos lá no index. Outra coisa que a gente faz, se tem pop a gente inclui só ele, não inclui o formato, né, o menu e etc. Bacana pra caramba isso. Exatamente, ó, e tem um footer. Olha que legal, é bem legal isso, né, um rodapé aqui, ó. Então era bem bacana. Nesse sistema eu já usava, não usava tabelas mais, né, então já fazia tudo com CSS. Bem bacana também. E aí em algum lugar aqui a gente fazia um include da seção. Ó, conteúdo e aonde eu queria mostrar esse conteúdo. Bem parecido com o que a gente faz quando a gente cria um layout em React, né? A gente cria um layout e passa o conteúdo via children, né? Então é a mesma coisa aqui. Esse é como se fosse o children desse cara, né? Mas só que lidando com arquivos. Olha que bacana. E se fosse pop, né? Eu guardava nesse output buffer aqui do PHP. Eu não lembro, se eu não me engano, era porque o pop-up ele pode ter algum header. Se eu não me engano, quer ver? Ó, vamos tentar achar um. Vamos ver se eu estou correto sobre isso. Aqui não. Aqui não. Tem um monte de código comentado. Aqui, ó. Votar em enquete. Provavelmente aqui tem. Não, não tem também. Bom, enfim. Não sei porquê, mas provavelmente quando a gente lida com esse buffer no PHP, pelo menos do que eu lembro aqui, é para quando você incluir esse arquivo e ele manipula o cabeçalho do site. Se você manda um cabeçalho nesse arquivo e já começou a sair o conteúdo, né? Então o PHP já começou a mandar conteúdo para o browser, você segura no buffer e aí você pode manipular o header antes, né? Então tá saindo o conteúdo, mas o conteúdo tá indo para o buffer, você manipula o header e aí você segura o buffer por um tempo e aí dá tempo de os headers chegarem, né? Então chega os headers primeiro no navegador e aí você solta o buffer, né? Então é uma forma diferente de manipular aqui, mas é uma forma que funciona bastante bem para o PHP. Bom, legal. Então a gente está aqui no index. Eu não vou passar em todos os casos de uso aqui, mas tem uma coisa que é bastante importante. A gente já viu como que separa, né, como era organizado aqui o multitenant. E olha só, uma das coisas que eu mais gosto da forma que foi organizado o multitenant aqui é o seguinte. Vamos pegar o livro de visitas, por exemplo. Ó, carrega algumas configurações, etc. Reparem que eu não preciso ficar passando o tenant. Eu não preciso passar o tenant aqui. E olha só de novo, ó. Vamos pegar essa query aqui, ó. Essa query eu não preciso pegar, inserir o tenant. E aí se eu for ler o livro de visitas, quer ver? Olha, tem umas coisas aqui bizarras. Se eu vou ler o livro de visitas, eu também não preciso passar o tenant. Então, qual que é a vantagem de você ter um banco por tenant, como é o caso aqui? Eu não preciso ficar me preocupando com o tenant. Né? Eu vou ter muito mais trabalho de gerenciar esses tenants, de gerenciar essa estrutura toda, porém, fica muito mais fácil trabalhar no específico, digamos assim, porque eu não preciso me preocupar. Então é simplesmente ler e escrever sem se preocupar nessa separação. A separação está sendo feita na conexão com o banco de dados. Porém, a gente aumenta a complexidade. Então, eu simplifiquei isso aqui, tá? Na época. Então, a minha ideia era simplificar, era a forma que eu conhecia de dividir dados, e para mim fazia muito sentido. E é óbvio que faz sentido, né? Você separar os dados de cliente em bancos diferentes. Então faz muito sentido isso. Porém, dá muito mais trabalho de manutenção.
Hoje em dia, com migrations e tudo mais, fica mais fácil fazer esse tipo de coisa. Então seria muito mais tranquilo fazer esse tipo de coisa. Outro ponto importante, olhando aqui só um pouquinho nas SQLs que a gente escrevia, tem bastante possibilidade de dar problema, tá? Então, olha só, eu estou inserindo aqui dados, repare o seguinte, eu estou inserindo uma mensagem e eu não fiz nenhum tratamento aqui dessa mensagem, tá? Do jeito que eu recebo ela aqui, eu jogo ela no banco. Detalhe, se a gente faz esse tipo de coisa, tá? É importante que a gente valide, que a gente sanitize, tá? O nome dessa técnica é sanitizar. Opa! Sanitizar. Então, o nome disso é sanitizar. Então, a gente vai limpar essas variáveis para que a gente insira no banco de dados coisas que são realmente conteúdos, né? Então, aqui, ó, facilmente a gente teria a chance de ser atacado. A pessoa poderia colocar HTML aqui dentro, a pessoa poderia colocar alguma coisa que quebrasse o banco de dados, alguma coisa que apagasse o banco de dados, enfim. A gente teria vários problemas. Outro detalhe que é bastante legal, como a gente separou por tenant, se a gente tivesse um tipo de ataque desses e não fosse exposto quais tenants a gente tem, somente aquele tenant que foi atacado seria problemático, né? Então a gente teria uma contenção aí desse tenant. Porém, é problemático da mesma forma que se a pessoa descobre, né, quem está tentando atacar, descobre os outros tenants, ele consegue explorar essa mesma falha de segurança nos outros tenants. Olha só, e de maneira geral, reparem que o código ele é bem... ele segue um flow, tá? É que a gente não está executando o código aqui ainda, então a gente não está vendo muita coisa aqui, mas ele segue um flow. Quando ele segue um flow, é legal, exatamente pelo que eu comentei da abstração. Você consegue entender aqui o que o script está fazendo. Tá? Então, quando você não abstrai muita coisa, então lembra lá que a gente só inclui a sessão. Então, esse cara aqui, ele simplesmente resolve o livro de visitas. E eu não tenho nada escondido aqui, eu só tenho essa preparação antes de definir que é o livro de visitas, mas é isso. Tá? Então, quando a gente abstrai menos, a gente fica com mais clareza. Pode não estar tão organizado, a gente não está reaproveitando o código, enfim. Muita coisa que a gente poderia melhorar, mas reparem que fica realmente mais fácil de você seguir o flow. Então, simplesmente, beleza, se o cara postar um C, você faz isso, caso contrário, você só seta e carrega tudo. E aí, se você for olhar de verdade, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu devo ter um formulário para baixo aqui, ó, não estou tão enganado, e esse formulário deve ter um C em algum lugar aqui. Deixa eu ver. Ó, código... Mas deve ter alguma coisa escondida aqui. Aqui, ó. Tem um campo escondido que eu usava para saber que a pessoa está publicando um conteúdo novo no livro de visitas. Livro de visitas é uma coisa bem antiga, né? Então, assim, as pessoas entravam num site e deixavam um recado. Então, olha só que interessante. Eu sei que esse arquivo ele resolve tudo do livro de visitas. Ele posta, que é esse cara aqui, e ele mostra esse livro de visitas. Olha que bacana. Então, assim, essa parte aqui é toda dos usuários, né? Então, onde está igrejas aqui, é todo do usuário. Depois, a gente tem um outro cara, que eu não sei exatamente, mas acho que é o main admin. Deixa eu ver uma coisa. Não, o main admin é meu. E a gente tem um sistema que eu acho que é o da igreja. Vamos dar uma olhada. Ó, a gente tem um prototype aqui. 2005, ó. Que doideira. Faz bastante tempo. Então, vamos olhar aqui o index. A ideia de gerenciamento de sessão é a mesma, né? Da onde você está acessando, etc. Sessão, page title, sessão. Legal. Vamos ver o que mais que tem aqui. Olha que interessante. Esse cara realmente, ó, pelo nome dos scripts aqui, ele é o cara administrativo. Então, é o cara que a igreja acessava para gerenciar tudo. E olha só que legal, eu já fazia uma coisa realmente para escalar, já tinha cara de SaaS, porque a gente já tinha, ó, então vamos supor, enquetes, a gente conseguia criar enquetes, gerenciar enquetes, tudo por aqui, mas o mais legal é o seguinte,
eu tenho toda a parte do financeiro aqui, então a pessoa já gerava o boleto a partir da área restrita dela, então ele conseguia pagar por aqui. E foi bem bacana que esse sistema de boleto, inclusive eu homologuei no Santander. Então eu levei esse sistema no Santander, a gente pagou o boleto de teste, enfim, para validar que estava tudo certo, que estava tudo funcionando. Olha que bacana. E aí eu tinha uma outra área, que é esse main admin aqui, que aqui, ó, financeiro, eu tinha um baixa boleto que eu mandava o arquivo de retorno do banco, e aí eu fazia todo o trâmite. Eu não lembro mais o que isso aqui faz, mas... sei lá como que isso funcionava. Ah não, aqui o baixa boleto era manual. Mas tinha provavelmente em algum lugar aqui o subir arquivo de retorno. Helpdesk, imagens, não lembro mais, não. Mas tinha aqui em algum lugar... Ih, eu arrastei alguma coisa aqui. Não arrastei não. Então em algum lugar aqui a gente tinha como baixar e subir o arquivo de retorno também. Bom, que legal. Então eu já descobri aqui. E uma coisa que é interessante, né? Existia uma separação por subdomínio também. Provavelmente eu comecei de um jeito e terminei de outro. Então talvez o sistema aqui seja um pouco diferente. Bom, não sei mais também. Às vezes ou era uma reescrita. Enfim, não dá para ter 100% de certeza aqui não. Bom, legal. Bom, olha só. Então, o que é interessante a gente analisar aqui? Sem essas abstrações, o sistema ficou bem fácil de identificar o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, eu abri esse arquivo aqui e mostrei para vocês que simplesmente a gente está baixando a mensalidade na mão. Né? Então, porque não tem o upload aqui, então não tem nada escondido. Né? Então, menos abstrações também tende a deixar as coisas um pouquinho mais claras para quem não está acostumado com as suas abstrações. Então, isso é bastante importante. A gente vai fazer um outro vídeo também depois, falando um pouquinho o que eu faria diferente, tá? Então, qual a estrutura que eu utilizaria hoje para fazer esse SaaS, tá? Então, qual linguagem, qual framework, o que eu poderia utilizar para criar esse mesmo SaaS? Olha só que interessante. Então, a gente tem aqui os três. Bom, acho que já deu para a gente ter uma ideia aqui de como que ele foi construído. É um código que tem 15 anos, tá? Então, eu fico bastante orgulhoso, principalmente de eu ter executado, tá? Então, esse primeiro SaaS, ele não me deu dinheiro. Então, se a gente olhar aqui nos arquivos, a gente tem uma ideia mais ou menos das contas que foram criadas. A gente tem quantos arquivos aqui? Deixa eu ver uma coisa. Review in File Explorer. A gente tem mais ou menos 53. Sei lá, vamos supor que 25 aqui são clientes pagantes. Então, eu não lembro, mas não era R$50. Acho que era acho que é em torno de R$50 a mensalidade. Então, se fosse R$50 para esse sistema, seria 25 vezes R$50, já seria um valor bem legal. Vamos ver aqui, ó. 25 vezes 50, 1.250, aliás, por mês. Acho que tinha menos clientes pagantes do que isso, porém, já serviu para validar uma ideia, né? Então eu descobri todo o processo, como que funcionava. Emissão de boleto, como lidar com o cliente criando a conta sozinho. Enfim, eu fazia todo esse trâmite com esse sistema. Então foi muito legal para explorar essa parte técnica, tá? Então é muito importante isso. Explorem, executem. Muito da experiência que a gente ganha é executando, tá? Então é isso que muda o jogo. Para eu chegar no sistema de multitenant, na forma de multitenant que eu tenho hoje, sem assistir um curso, sem referência alguma, foi fazendo e entendendo o que era melhor ou pior, né? O que era mais fácil, o que era mais difícil, até chegar no que eu tenho hoje, que é uma forma mais fácil aí de lidar com isso. Então é bem legal executar para você sentir as dores da execução. Tá? Então isso faz muita diferença como na sua carreira aí como programador. Bom, pessoal, queria mostrar para vocês um pouquinho aqui. Não foi um react, porque eu já tive que olhar antes, né? A gente fez a primeira vez e o áudio tinha dado problema. Então, agora é a segunda vez que eu estou olhando o código-fonte. Mas deu para ter uma ideia de como que a gente organiza o código-fonte aqui, como que é organizado o multitenant. Vocês viram que é separado o banco de dados por cliente, então tinha um banco por cliente. Eu não lembro, que é uma coisa que é importante, eu não lembro como que eu criava o banco de dados, mas eu acredito que tinha um script em algum lugar, né? Então, não sei aonde, mas tinha um script em algum lugar. Eu vou tentar descobrir depois e mostro para vocês. Mas é legal mostrar que
mesmo sem uma arquitetura muito bem definida, dá para a gente classificar código diferente, né? Então dá para entender que não é uma desculpa, né? Então acho que uma das grandes diferenças aí desse sistema para tudo que eu vejo hoje em dia o pessoal criando, por exemplo, não existiu uma tentativa aqui de usar uma arquitetura, enfim. Então várias coisas que eu fui aprendendo depois, né? Fui treinando depois, e isso aqui gerou várias dores, né? Então, a execução desse sistema me ensinou, por meio dessas dores, o que eu poderia fazer diferente. Então, isso me ensinou e foi me levando para ter uma abstração melhor, foi me levando para ter uma arquitetura melhor, e isso a prática faz a gente ter muito claramente, tá? Então, é muito legal isso. Bom, pessoal, esse é um pouquinho aqui do código-fonte. E reparem que não é um código muito bonito, as variáveis são horríveis, mas é um sistema que gerou faturamento, foi vendido, não fiquei rico por ele, mas ele funcionava, tá? Então foi bem legal aí. Bom, e esse é o nosso a parte prática aqui, né? A segunda parte do vídeo do meu primeiro SaaS, a parte prática, mostrando um pouco do código-fonte, como que ele funcionava. Se você gostou desse vídeo, deixa de comentar aqui embaixo, curte o vídeo, manda para um amigo, porque é muito legal ver o que vocês acham desse código, tá? Eu queria mostrar para vocês um pouquinho mais sobre esse skin in the game, né? Então, eu trabalho com programação há muito tempo e é legal a gente olhar o quanto que o nosso código vai evoluindo, quanto que a gente evolui com o tempo, tá? Então, a evolução é constante. Isso é o mais importante para uma carreira de um programador, tá? Então, não deixa de curtir, comentar aqui e se inscreve no canal também se você ainda não se inscreveu. E eu te vejo num próximo vídeo. Aliás, se você quiser, manda perguntas aqui sobre esse SaaS que a gente vai conversando um pouco mais. Obrigado e a gente se vê. Valeu!